Nascido em 16 de novembro de 42 a.C., no coração pulsante do Império Romano, o futuro imperador Tibério César Augusto veio ao mundo com o nome de Tibério Cláudio Nero. Esse nome, que o acompanharia por toda a vida, era a marca de uma linhagem ilustre. Seu pai, homônimo, pertencia à nobreza patrícia romana, ramo da influente família Cláudia, e já havia ocupado o cargo de questor em 48 a.C., posição de prestígio responsável pela administração do tesouro público, um claro sinal do peso político da família. Sua mãe, Lívia Drúxila, descendia de um ramo ainda mais proeminente dos Cláudios, demonstrando como essas grandes famílias romanas funcionavam como redes de poder, onde casamentos entre primos e alianças estratégicas eram comuns. Lívia nasceu em 30 de janeiro, provavelmente em 59 ou 58 a.C., e casou-se com Tibério Cláudio Nero por volta de 43 a.C., ainda muito jovem pelos padrões atuais. Dessa união nasceram 2 filhos, Tibério, que herdou o nome do pai, e Druso, que veio ao mundo em 14 de janeiro de 38 a.C. O casamento, no entanto, não durou. Em 39 a.C., já grávida de Druso, Lívia se separou. Divórcios e novos casamentos eram rotina em Roma, e não demorou para que ela se unisse a Otaviano, membro da poderosa família Júlia. O casamento aconteceu poucos dias após o nascimento de Druso, em 17 de janeiro de 38 a.C., lançando Lívia, e consequentemente seus filhos, no epicentro do jogo político romano. Aquele era um período de transformações radicais. Nos 100 anos anteriores, a República Romana havia se expandido de forma vertiginosa, dominando vastos territórios no Mediterrâneo Oriental, na Gália e consolidando seu controle sobre a Península Ibérica e o norte da África. Mas esse crescimento desmedido veio acompanhado de uma crise institucional. Generais ambiciosos, como Pompeu e Júlio César, acumularam tanto poder que as estruturas republicanas não conseguiram contê-los. A rivalidade entre eles desencadeou uma série de guerras civis, sendo a mais recente a disputa entre Pompeu e César, vencida por este último nos anos anteriores ao nascimento de Tibério. Porém, em 44 a.C., César foi assassinado por um grupo de senadores, mergulhando Roma em mais um ciclo de instabilidade. Otaviano, o novo marido de Lívia, era sobrinho-neto e herdeiro adotivo de César. Após o assassinato, ele e Marco Antônio, um dos principais aliados do ditador, dividiram o controle da República. Otaviano dominava o Ocidente, enquanto Antônio governava o Oriente. Sem saber, Tibério havia sido inserido em uma das famílias mais poderosas de uma república à beira do colapso. Enquanto isso, seu pai biológico, Tibério Cláudio Nero, envolveu-se nas guerras civis. Inicialmente aliado de César, traiu-o pouco antes de sua morte. Após o assassinato, apoiou Marco Antônio e, como recompensa, foi nomeado pretor em 42 a.C. Mas sua sorte mudou. Em 41 a.C., participou de uma revolta fracassada contra Otaviano e fugiu para a Sicília, então sob controle de Sexto Pompeu, filho de Pompeu Magno. Lívia e Tibério o acompanharam em 40 a.C., antes de seguirem para a Grécia, onde se juntaram a Marco Antônio. No ano seguinte retornaram à Itália graças ao Pacto de Miseno, que pôs fim ao bloqueio naval e garantiu anistia aos apoiadores dos lados rivais. Foi nesse contexto que Lívia se distanciou definitivamente do marido, muito mais velho, e se aproximou de Otaviano. Após o divórcio, Tibério Cláudio Nero sumiu da vida pública. Há divergências entre os historiadores sobre os primeiros anos de Tibério e Druso como enteados de Otaviano. Alguns afirmam que os meninos foram criados na casa do padrasto, com contato esporádico com o pai. Outros sugerem que pelo menos Druso, ou ambos, ficaram sob os cuidados do progenitor. De qualquer forma, quando Tibério Cláudio Nero faleceu entre o final de 33 a.C. e início de 32 a.C., deixou Otaviano como tutor dos filhos. Mesmo com apenas 9 anos, Tibério proferiu o discurso fúnebre do pai, demonstrando precocidade. Sua educação seguiu o padrão da elite patrícia, os primeiros anos de estudo em casa, seguidos pela escola de gramática a partir dos 11 ou 12 anos. Em 24 de abril de 27 a.C., aos 14 anos, vestiu a toga virilis, símbolo da passagem para a vida adulta, e iniciou sua formação em retórica, filosofia, direito e história, disciplinas que despertaram nele uma paixão duradoura pela literatura. Mas Tibério não esperou a maioridade para se envolver na vida pública. Em 29 a.C., ainda adolescente, liderou um grupo de jovens durante as festividades da Ludi Saiculares, e desde então participou ativamente de eventos cívicos.
Enquanto isso, a tensão entre Otaviano e Marco Antônio escalava. Em 32 a.C., a rivalidade explodiu em guerra aberta. Otaviano, à frente das forças ocidentais, enfrentou Antônio no Oriente. O conflito foi rápido e decisivo. A Batalha de Áxio em 31 a.C. selou o destino de Antônio, que se suicidou. Otaviano emergiu como o homem mais poderoso de Roma. Para consolidar seu poder, em 27 a.C., ele promoveu reformas constitucionais. Assumiu o consulado, o cargo mais alto da República, e nomeou aliados estratégicos, como o general Marco Agripa, para posições-chave. Adotou então os títulos de príncipes, primeiro cidadão imperator, comandante supremo e Augusto, o venerável, este último em homenagem a Júlio César. Embora príncipe soasse modesto, foi o título de imperator que marcou sua verdadeira autoridade, e de onde deriva a palavra imperador. Assim, Otaviano tornou-se o primeiro governante do novo regime, o Império Romano. A família que ele fundou com Lívia, os Júlio-Cláudios, união das linhagens Júlia e Cláudia, tornou-se a primeira dinastia imperial. E Tibério, ainda jovem, já estava no centro desse novo mundo. Em 26 a.C., seu destino começava a se delinear. Ao lado de seu padrasto, César Augusto, Tibério embarcou em uma campanha militar na Espanha, terra que Roma dominava em grande parte desde o século II a.C., mas cuja região noroeste resistia com teimosia. Um dos primeiros atos do reinado de Augusto foi justamente esmagar esses últimos redutos de oposição, em um conflito que ficaria conhecido como as Guerras Cântabras. Mesmo jovem, Tibério já ocupava o posto de tribuno militar, demonstrando a confiança que Augusto depositava nele. Em 25 a.C., ao lado de Marcelo, sobrinho de Otaviano e filho de sua irmã Otávia, organizou jogos para as tropas nos acampamentos, um gesto que reforçava laços e moral entre os soldados. Pouco depois, ambos retornaram a Roma, onde Marcelo desposou Júlia, a única filha biológica de Augusto, fruto de seu casamento com Escribonia. Esse casamento não era mero detalhe, era um sinal claro de que Marcelo estava sendo preparado para ser o herdeiro do império. A mensagem era inequívoca: se Augusto morresse prematuramente, o poder recairia sobre aquele jovem de linhagem nobre. A confirmação veio em 24 a.C., quando Augusto, de volta a Roma, concedeu a Marcelo o cargo de edil, enquanto Tibério foi nomeado questor, um posto de prestígio, mas que na sombra do favorecimento a Marcelo parecia secundário. A preferência do imperador era inegável, até que em 23 a.C., o destino interferiu. Augusto adoeceu gravemente, e por um momento, Roma tremeu ante a possibilidade de sua morte. Todos os olhos se voltaram para Marcelo, o herdeiro óbvio. Mas Augusto se recuperou, apenas para ver seu plano desmoronar meses depois, quando Marcelo morreu, apesar de ser tratado pelo mesmo médico que salvara o imperador. Sua filha Júlia, agora viúva, representava o único elozangue de Augusto, e sua sucessão tornará-se um jogo perigoso para qualquer ambicioso. A solução veio na figura de Marco Agripa, o brilhante general e amigo mais próximo de Augusto. Ao desposar Júlia, Agripa não apenas assegurava a continuidade da linhagem, como neutralizava qualquer tentação de usar seus próprios filhos, frutos de um casamento anterior, para reclamar o trono. O casamento foi selado em 21 a.C., e logo nasceram Caio César, 20 a.C., e Lúcio César, 17 a.C., os novos herdeiros aparentes. Augusto não perdeu tempo. Adotou formalmente os dois meninos, um ato simbólico que os inseria na linha sucessória aos olhos de Roma. Para Tibério a mensagem era clara, seu caminho ao trono parecia cada vez mais obstruído. Mas ele não se limitou a esperar. Nos anos 20 a.C., enquanto acumulava cargos públicos, sempre em posições de destaque, mas nunca no centro das atenções, Tibério também se dedicou ao direito, especialmente em casos que envolvessem diretamente Augusto. Sua lealdade foi provada em 22 a.C., quando participou ativamente da condenação de Fânio Cápio, acusado de conspirar contra a vida do imperador, um gesto que não passou despercebido. Em 20 a.C., porém, veio sua grande oportunidade, a missão na Armênia. O reino, outrora aliado de Roma, havia caído nas mãos de Artavasde II, cujo filho mais velho, Tigranes, fora refém em Roma por uma década. Enquanto isso, seu irmão Artaxerxes governava com inclinações pró-partas, o império rival de Roma, com sede na Pérsia. Com o apoio de representantes armênios, Augusto autorizou Tibério a restaurar Tigranes ao trono, reafirmando a influência romana na região. A sorte sorriu ao jovem general. Artaxerxes foi assassinado antes mesmo de sua chegada, e Tibério conquistou a Armênia sem derramar uma gota de sangue.
Mais do que isso, os partas, sob Fraates IV, não apenas aceitaram a mudança como devolveram as águias legionárias perdidas na desastrosa Batalha de Carras, 30 anos antes, um triunfo diplomático que Augusto perseguia há anos. De volta a Roma, Tibério foi celebrado como um herói. Pouco depois, em 16 a.C., casou-se com Vipsânia Agripina, filha de Marco Agripa, selando uma aliança que parecia consolidar seu lugar na família imperial. No ano seguinte, assumiu o cargo de pretor, mas seu verdadeiro campo de batalha estava além das muralhas da cidade eterna, a Germânia. Até então, Roma era uma potência mediterrânea, com pouca influência além dos Alpes. Mário havia expandido as fronteiras ao norte no século II a.C., e Júlio César conquistara a Gália nas décadas de 50 a.C. Agora, Augusto ambicionava algo maior: consolidar o domínio sobre a Gália e empurrar as fronteiras até os rios Renano e Danúbio, criando uma barreira natural contra as tribos bárbaras. Era uma empreitada monumental, e Tibério estaria no centro dela. Junto de seu irmão mais novo, Druso, ele partiu para o norte em meados dos anos 10 a.C. Os primeiros desafios foram as incursões germânicas além do Reno e as rivalidades entre as tribos gaulesas, que ameaçavam a estabilidade da região. Tibério agiu com mão firme, combateu os invasores e negociou com os chefes locais, pacificando a Gália Ocidental. Em 15 e 14 a.C., ele e Druso avançaram pelos Alpes, subjugando as tribos da Récia e Vindélica, mais um passo na marcha rumo ao Danúbio. Foi durante essa campanha que Germânico, primeiro filho de Druso, nasceu em Roma, um sinal de que a nova geração já se anunciava. Enquanto isso, Tibério ascendia. Em 1º de janeiro de 13 a.C., assumiu o consulado, o mais alto cargo da República, agora transformado em peça-chave do regime imperial. Nesse mesmo ano, Vipsânia lhe deu um herdeiro, Druso, o jovem, um nome que honrava a memória de seu tio. Pela primeira vez, Tibério parecia genuinamente feliz. Seu casamento com Vipsânia era sólido, sua carreira promissora e seus feitos militares incontestáveis. Mas o destino, mais uma vez, preparava um golpe cruel. Em 12 a.C., Marco Agripa morreu, deixando Júlia viúva pela segunda vez. E como antes, Augusto não hesitou. Ordenou que Tibério se divorciasse de Vipsânia, grávida de seu segundo filho, para desposar Júlia. O imperador não deixava margem para recusa. A união foi adiada até 11 a.C., enquanto Tibério concluía uma campanha na Panonia, onde sua vitória lhe renderia o direito a um triunfo, honra que Augusto, no entanto, lhe negou. Um recado sutil, mas claro: apesar de seu valor, Tibério ainda não era intocável. E agora, casado com a filha do imperador, sua vida estava prestes a tomar um rumo que nem mesmo ele poderia prever. Mas o casamento com Júlia não garantiu a Tibério o lugar que ele imaginava no coração de Augusto. Os herdeiros designados seguiam sendo os filhos mais velhos de Júlia com Marco Agripa, Caio e Lúcio, netos de sangue do imperador. Em 10 a.C., o único filho do casal nasceu, e morreu pouco depois, como tantíssimas crianças na época. Um golpe cruel, mas não um único. Enquanto Tibério lutava nas fronteiras, primeiro ao lado de Augusto na Gália e depois em campanhadas na Panonia para conter os dácios e esmagar revoltas dálmatas, o destino tecia outro fio em sua vida. Em 9 a.C., nascia em Lugduno, a futura Lion, seu segundo filho, Cláudio, fruto de sua união com Vipsânia. O menino, porém, jamais conheceria o pai. Druso, o irmão amado de Tibério, morreu em 9 a.C. após uma queda de cavalo na Germânia, arrastando-se em agonia até que Tibério, convocado às pressas, chegasse para fechá-lo os olhos. O luto foi contido, como mandava a tradição romana, mas o gesto de acompanhar o corpo do irmão a pé até Roma e proferir a oração fúnebre no fórum revelava uma dor que as formalidades não apagavam. Augusto, por sua vez, honrou o enteado com um segundo elogio no Circo Flamínio, um reconhecimento público que, no entanto, não se traduziria em privilégios duradouros. No ano seguinte, Tibério assumiu o lugar de Druso na Germânia, mas suas vitórias foram pálidas, minadas pela escassez de recursos. Mesmo assim, Augusto lhe concedeu um triunfo em 7 a.C. e um segundo consulado, migalhas se comparadas ao tratamento dispensado a Caio Júlio, o filho mais velho de Agripa. Com apenas 14 anos, o jovem foi eleito cônsul em 6 a.C., um escândalo de precocidade que deixava clara a preferência do imperador. O sangue de Augusto fluía nas veias de Caio, não nas de Tibério. Enquanto isso, o casamento com Júlia apodrecia. Ela, temerosa de que Tibério e Druso, o filho de sua primeira união, ofuscassem seus próprios filhos, pode ter orquestrado manobras para acelerar a ascensão de Caio.
A tensão explodiu quando Tibério, convocado para resolver uma crise na Armênia após a morte do rei Grani II, recusou-se a ir. Em vez disso, pediu permissão para se exilar em Rhodes, uma ilha remota no Egeu. Augusto, furioso, só cedeu após 4 dias de jejum do enteado, um ato de desespero que selou sua partida em 6 a.C. O que o levou a esse gesto radical? Alguns dizem que foi o desgaste com Júlia, outros, o desdém de Augusto, a quem aponte o cansaço das intrigas palacianas. O certo é que a ruptura foi profunda. Tibério manteve seus poderes tribunícios, mas viveu em Rhodes como um fantasma de si mesmo, enquanto Júlia, em Roma, via seus filhos serem coroados príncipes da juventude em 5 a.C., um título que os consagrava como herdeiros. 2 anos depois, o divórcio veio como um golpe final. Júlia, flagrada em uma teia de adultérios, inclusive com o filho de Marco Antônio, o antigo rival de Augusto, foi exilada. Tibério, em um gesto que misturava lealdade e cálculo, intercedeu por ela, talvez temendo que a separação o afastasse definitivamente da dinasta Júlio-Claudiana. Augusto ignorou seus apelos. Quando os poderes tribunícios de Tibério expiraram em 2 a.C., ele suplicou para voltar a Roma. A resposta foi um não seco. O imperador não faria nenhuma decisão sem consultar Caio, agora com 19 anos e investido de imperium proconsular no Oriente, um treinamento claro para a sucessão. Tibério, reduzido à condição de legado, viu-se humilhado. Sua visita a Caio na Ásia Menor, em 1 a.C., foi recebida com hostilidade. O exílio em Rhodes, que já durava anos, parecia um castigo sem fim. Enquanto isso, o destino preparava seu próximo golpe. Em 2 d.C., Lúcio, o segundo filho de Júlia, morreu aos 18 anos em Massília, vitimado por uma doença durante uma missão na Espanha. Menos de 2 anos depois, em 4 d.C., Caio, o herdeiro brilhante, sucumbiu a um ferimento sofrido durante um cerco na Armênia. Sua morte, aos 23 anos, foi o colapso dos planos de Augusto. Em questão de meses, os 2 netos que ele cultivara como sucessores desapareceram, deixando um vazio no trono, e um imperador envelhecido com mais de 60 anos, sem herdeiros diretos. Restava-lhe, então, olhá-los de relance para a linhagem de Druso, o filho que morrera na Germânia. Seu neto Germânico era jovem, carismático e, acima de tudo, sangue de Tibério. Mas para chegar até ele, Augusto teria que engolir o orgulho e reconduzir ao jogo o homem que havia exilado. A história, mais uma vez, daria a Tibério uma chance de se vingar, ou de se redimir. O destino, porém, já havia tecido seus fios. Germânico, o neto de sangue e esperança, estava prometido a Agripina, filha de Júlia e Marco Agripa, uma união que selaria não apenas laços familiares, mas a própria continuidade da dinastia. Qualquer herdeiro desse casamento seria, em essência, a encarnação viva do legado de Augusto, seus bisnetos, carne de sua carne, sangue de seu sangue. E, no entanto, a juventude de Germânico, seu fogo inextinguível, sua inexperiência nos labirintos do poder, ainda o tornava um risco calculado demais para um império que não podia se dar ao luxo de hesitar. Mais uma vez Augusto voltou os olhos para Tibério, o homem que havia exilado, o homem que agora se erguia como a única âncora em meio ao temporal. E Tibério, com a frieza que o definia, aceitou o jogo. Não por lealdade, não por afeto, mas porque a alternativa era o abismo. Augusto, astuto como sempre, devolveu-lhe os poderes tribunícios, aqueles mesmos que lhe haviam sido arrebatados após a morte de Gaio, em 4 d.C., e lhe confiou o comando das legiões na Germânia, onde a fronteira ainda sangrava. Mas havia um preço. Tibério deveria adotar Germânico, o jovem que, ironicamente, era tudo o que ele não era, amado pelo povo, cortejado pelos soldados, herdeiro de um nome que Tibério próprio havia ajudado a forjar. Augusto, em um gesto calculado, retribuiria a adoção, formalizando o que já era inevitável. Após mais de 40 anos como seu padrasto, Tibério seria, enfim, seu filho. A mensagem era clara. O império passaria de Augusto a Tibério, e de Tibério a Germânico. A linhagem estava traçada. O futuro, selado. Mas Tibério não era um homem feito para a aclamação popular. Roma o tolerava, não o amava. Seus modos austeros, sua desconfiança do povo, sua preferência pela disciplina militar sobre os discursos inflamados o tornavam uma figura distante, quase espectral, nos olhos da plebe. Na Germânia, porém, era diferente. Lá, entre os soldados que haviam marchado sob suas ordens anos antes, ele era recebido não com aplausos, mas com respeito, aquele tipo de lealdade forjada no fogo das batalhas, não nas sombras do fórum. E foi nesse palco de guerra que Tibério provaria, mais uma vez, que sua genialidade residia não na espetacularidade, mas na precisão mortal.
Os anos que se seguiram foram um turbilhão de vitória e sangue. Entre 4 e 5 d.C., as campanhas na Germânia foram tão esmagadoras que o próprio rio Reno parecia estreito demais para conter as ambições romanas. O plano agora era audacioso: empurrar a fronteira até o Elba, estender o braço de Roma sobre terras nunca antes dominadas. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Em 6 d.C., quando Tibério se preparava para esmagar os marcomanos nas florestas daquilo que hoje chamamos Áustria e Boêmia, o império tremia em suas fundações. Dalmácia e Panonia ardiam em revolta. O sonho do Elba teria que esperar. Com a rapidez que só os grandes generais possuem, Tibério pivotou. Fez um tratado com os marcomanos, não por fraqueza, mas por cálculo, e voltou suas legiões para o sul, onde o perigo era iminente. Em Cícia, ele se plantou como uma rocha, bloqueando qualquer avanço rebelde em direção à Itália, enquanto aguardava reforços. Germânico, ainda em ascensão, juntou-se a ele em 7 d.C., e juntos avançaram não em marchas triunfais, mas em uma guerra de desgaste, queimadas, emboscadas, fome imposta. Os panônios esgotados renderam-se em 8 d.C. A Dalmácia caiu no ano seguinte, seu líder capturado, sua resistência esmagada. Tibério, o estrategista implacável, havia vencido não com espadas, mas com a paciência de um homem que sabia que a vitória não pertence aos impacientes. Roma o recebeu com um triunfo, ou deveria tê-lo feito. Mas quando as notícias chegaram da floresta de Teutoburgo, onde 3 legiões haviam sido dizimadas por uma aliança germânica, o júbilo se transformou em luto. O sonho do Elba desmoronou. A fronteira recuou para o Reno. E Tibério, mais uma vez, foi chamado para conter o caos. Com a mesma frialdade com que havia pacificado a Panonia, ele impôs sua vontade sobre as tribos germânicas. Terra arrasada, avanço lento, nenhuma misericórdia. Até que em 12 d.C., quando o Germânico assumiu seu primeiro consulado, o Reno finalmente se tornou uma fronteira, não de ambição, mas de sobrevivência. Enquanto isso, em Roma, o poder de Tibério crescia como uma sombra. Seus amigos ascendiam. Seus filhos, Druso e Germânico, eram preparados para o futuro. Mas havia um obstáculo. Agripa Póstumo, o último filho de Júlia e Agripa, um homem cujo temperamento violento Augusto agora via como uma ameaça. Primeiro, adiou sua entrada na vida pública. Depois, o deserdou. Por fim, o exilou em Planásia, uma ilha desolada onde a loucura, ou a traição, seria seu único companheiro. Em 7 d.C., quando nem mesmo o exílio o domou, Augusto assinou sua sentença de morte. Não com uma espada, mas com uma ordem silenciosa, que Póstumo não sobrevivesse a ele. E assim, quando Augusto adoeceu em Nola, em agosto de 14 d.C., não havia mais dúvidas. Tibério era o herdeiro. O império, seu fardo. Quando a notícia da morte do velho imperador chegou a Planásia, um centurião da guarda pretoriana cumpriu a ordem que aguardava há anos. Póstumo morreu sem testamento, sem herdeiros, sem vingança. Júlia, sua mãe, já reduzida a uma sombra de si mesma, seguiu-o pouco depois, alguns dizem de fome, outros de desespero. Tibério, que jurou investigar a morte de Póstumo, nunca o fez. Talvez porque soubesse que a verdade o incriminaria. Ou talvez porque no fundo não lhe importasse. Quando o corpo de Augusto foi trazido de volta a Roma, Tibério desempenhou seu papel à perfeição. O filho pranteando o pai, o general honrando seu imperador. No Senado sua voz falhou, ou assim fez parecer, enquanto a vontade do morto era lida. Depois veio o funeral, a cremação, as cinzas depositadas no mausoléu que Augusto havia erguido para si mesmo, como se até na morte quisesse lembrar ao mundo de seu poder. E então, em 17 de setembro, o Senado se reuniu novamente. Não para questionar, mas para confirmar. Não para desafiar, mas para coroar. Alguns diriam que Tibério hesitou, que ao proclamar que o peso do império não deveria recair sobre um só homem, ele revelava um medo genuíno. Outros, os mais astutos, saberiam que era apenas mais um movimento no grande jogo. Afinal, ele poderia ter vetado a moção. Não o fez. Deixou que o Senado suplicasse que Roma o implorasse. Porque um homem que assume o poder quando lhe é oferecido é um tirano. Mas um homem que é forçado a aceitá-lo, esse é um imperador. O poder, dizem, é um fardo, e Tibério, com sua astúcia costumeira, fez questão de que Roma soubesse quão pesado era aquele que lhe impunham. Mas por trás da relutância calculada, por trás das palavras medidas e dos silêncios eloquentes, ardia uma ambição que nem mesmo ele poderia disfarçar por muito tempo. Após um jogo de forças onde cada palavra era uma peça movida com precisão, onde cada pausa era um golpe estratégico, o Senado, exausto pela sua própria teatralidade, acabou por aclamá-lo como sucessor de Augusto.
Não por desejo, mas por necessidade. Não por amor, mas por medo de que o vazio do poder se transformasse em caos. E assim, com a coroa de louros ainda quente das mãos que a depositaram sobre sua fronte, Tibério já deixava claro que seu reinado não seria uma cópia do de Augusto, mas uma sombra mais longa e mais fria. Ele tentará, sim, emular o grande jogo de seu antecessor. Aquele momento em que Augusto, anos antes, havia deposto seus poderes diante do Senado, só para vê-los devolvidos com ainda mais fervor. Mas onde Augusto fora um mestre em fazer crer que a república vivia, Tibério, desde o primeiro ato, revelou-se um artista da obstrução. O Senado não viu nobreza em sua hesitação, viu apenas um homem que os forçava a suplicar, e que mesmo após obter o que queria, ainda os fazia sentir que haviam cedido demais. Foi nesse mesmo encontro, entre os ecos dos discursos e as sombras das intrigas, que Lívia, sua mãe, a viúva de Augusto, a mulher que já governara Roma sem jamais ostentar um título, recebeu honras que feriam os princípios mais rígidos de Tibério. Para um homem que desprezava a influência feminina nos assuntos do Estado, cada homenagem a ela era um golpe em sua própria autoridade. E como se não bastasse ali mesmo por sua própria ordem Germânico, o herdeiro brilhante, o favorito do povo, o homem cuja popularidade já ofuscava sua, foi agraciado com o Imperium Proconsular, um poder que o igualava a um governante. Tibério sabia, aquele era um jogo perigoso, mas um imperador que teme seus próprios movimentos já está condenado a ser devorado por eles. E o império, como sempre, não esperava. Antes mesmo que o trono de Tibério estivesse firme, as legiões em Panonia e ao longo do Reno se rebelaram, como feras que sentem o cheiro de fraqueza. Não era contra ele, não exatamente, era contra o sistema, contra os anos de serviço sem recompensa, contra as barracas podres e os soldos que nunca chegavam. Augusto estava morto e para aqueles homens isso significava uma coisa, era a hora de cobrar o que lhes era devido. Tibério, porém, não iria sujar suas próprias mãos. Em vez disso, enviou seu filho, Druso, o jovem, sangue de seu sangue, mas ainda verde demais para ser um verdadeiro estrategista. E ao lado dele, como uma sombra que cresceria até engolir a luz, ia Sejano, o recém-nomeado prefeito da guarda pretoriana. Aqueles homens, as únicas tropas permitidas em Roma, eram mais do que soldados, eram os olhos e os punhos do imperador. E Sejano, Tibério já sabia, seria muito mais do que isso. Quando Druso chegou ao acampamento dos amotinados, trouxe consigo não apenas ordens, mas uma carta de Tibério, palavras cuidadosamente escolhidas para acalmar sem ceder. O imperador, dizia o texto, compartilhava de suas queixas. Prometia levar suas demandas ao Senado, assim que terminasse de chorar seu padrasto. Uma promessa vaga, um adiantamento de esperança. Mas Druso, mais pragmático do que seu pai, não esperou pelos deuses, ou pelo Senado. Naquela mesma noite, enquanto a lua se eclipsava como um presságio de ira divina, os soldados, aterrorizados, viram no céu um sinal de que sua rebelião havia ofendido as forças superiores. Druso não perdeu a oportunidade. Ao amanhecer, os cabeças do motim foram arrastados para a execução, enquanto os demais, envergonhados e supersticiosos, juravam lealdade com o sangue ainda fresco nas mãos. Uma chuva torrencial, interpretada como mais um aviso dos deuses, selou o destino daqueles homens, dispersaram-se para seus quartéis de inverno, derrotados não pela espada, mas pelo medo que lhes fora habilmente plantado. No Reno, porém, a revolta tomava outro rumo. Lá, os soldados não apenas exigiam melhorias alguns, os mais audaciosos, sonhavam em coroar Germânico. Afinal, ele era o herói das legiões, o homem cujo nome era aclamado nas ruas de Roma tanto quanto nas tendas dos acampamentos. Mas Germânico, leal até a ingenuidade, permaneceu firme. Quando a notícia da rebelião chegou a seus ouvidos, ele correu para conter o fogo, só para descobrir que suas próprias mãos tremiam ao segurar o balde. Incapaz de oferecer concessões reais, recorreu a um estratagema desesperado. Forjou uma carta de Tibério, prometendo que o imperador jamais aprovaria. Os soldados, porém, não eram tolos. Exigiram mais. E Germânico, com o coração partido entre a lealdade e a necessidade, viu-se obrigado a abrir seus próprios cofres para pagar o que Roma lhe negava. Foi então que Agripina, sua esposa, grávida e destemida, entrou em cena. Com o filho recém-nascido nos braços, ela atravessou o acampamento como uma visão de virtude ofendida, buscando refúgio entre uma tribo aliada. O gesto foi suficiente. Os soldados, envergonhados por terem levado uma mãe e uma criança a tal extremo, clamaram por perdão. Germânico, astuto o bastante para não se tornar um carrasco, deixou que fossem eles a punir os líderes da revolta, um ato de justiça que, na verdade, era uma lição de lealdade. E Tibério?
Onde estava o imperador enquanto seu império ardia? Em Roma, calado, calculando. Quando questionado por sua ausência, respondeu com a frieza de um homem que já previra cada movimento. Se tivesse ido à Panonia primeiro, as legiões do Reno se sentiriam preteridas. Se fosse ao Reno, os panonios se revoltariam ainda mais. Melhor deixar que seus filhos, um de sangue, outro de adoção, provassem seu valor. Melhor observar de longe, onde os erros deles não manchariam sua reputação. Mas a sombra da dúvida já se estendia sobre ele. Quando finalmente falou no Senado, suas palavras sobre Druso foram sinceras, quase paternais. Já sobre Germânico, aí a língua lhe falhou. Elogiou sua coragem, sim, mas entre as linhas havia desconfiança. E mais tarde, quando a poeira baixou, Tibério revogou a única concessão que Germânico havia feito aos soldados, a promessa de reduzir os anos de serviço. Um gesto que não era apenas uma correção administrativa, mas um aviso. Ninguém, nem mesmo o herdeiro amado do povo, poderia dar o que só o imperador podia negar. 6 meses haviam se passado desde que Tibério se tornara princeps, quando, em 10 de março do ano 15, assumiu o título de Pontifex Maximus, o mais alto cargo religioso de Roma. Mas recusou outros. Imperator? Não. Pater Patriae? Nunca. Augusto? Até mesmo esse nome, que já lhe colava à pele como uma segunda sombra, ele rejeitou, embora as moedas, os monumentos e os decretos o chamassem assim mesmo. Era um teatro de moderação, uma performance para fazer crer que o Senado ainda tinha voz. Mas até os mais ingênuos sabiam, quando um homem recusa um título não é por humildade, mas porque já sabe que não precisa dele para ser temido. E no entanto, havia algo de verdadeiro naquela encenação. Tibério não era Augusto. Não queria ser. Onde seu antecessor havia domesticado o Senado com sorrisos e promessas, Tibério preferia o silêncio. Nos primeiros anos de seu reinado, sentava-se entre os senadores como uma estátua, deixando que debatessem, que se dividissem, que se expusessem. Só então, quando o jogo já estava quase perdido, ele falava, ou, mais frequentemente, não falava, forçando-os a decidir sozinhos. Era uma lição cruel. Vocês ainda têm poder. Usem-no. Mas o Senado, acostumado a séculos de servidão, tremia diante da própria liberdade. Passavam a ele questões que poderiam resolver, como crianças que após anos de tutela, não sabem mais andar sem segurar a mão do mestre. E Tibério, irritado por sua própria incompetência em fazê-los crescer, via-se obrigado a intervir, não para guiá-los, mas para lembrá-los de que no fim das contas, ele ainda decidia quando o jogo terminava. Mas Tibério, mesmo quando deixava que as decisões amadurecessem no Senado, ou que os debates se arrastassem até o esgotamento, tinha o hábito de intervir no último momento, não como um árbitro, mas como um juiz que já carregava a sentença no bolso. Com o tempo, essa dinâmica não apenas corroeu a já frágil relação entre o príncipe e os senadores, como transformou o próprio Senado em um teatro de sombras, onde as palavras pesavam menos que o silêncio calculado do imperador. Nos primeiros anos ele fingia não ver o ódio que crescia à sua volta, mesmo quando esse ódio se voltava contra ele. Não por fraqueza, mas por uma convicção perigosa, a de que a liberdade de expressão, mesmo a que o difamava, era um mal necessário, desde que não degenerasse em adulação servil. Detestava os bajuladores com a mesma intensidade com que desprezava a hipocrisia, e nesse desprezo cultivava uma reputação de austeridade que para ele, valia mais que o afeto do povo. Afinal, não governava para ser amado, mas para ser obedecido. E se o povo clamava por pão e circo, Tibério respondia com medidas que revelavam seu desdém pelas distrações vulgares. Reduziu o número de jogos gladiatórios, como se o sangue derramado na arena fosse um desperdício de recursos e disciplina. Quando em 15 d.C. propuseram que atores fossem açoitados por erros em cena, vetou a ideia com desdém, mantendo a imunidade que Augusto lhes concederá, não por piedade mas porque a lei, uma vez estabelecida, não deveria ser corrompida por caprichos da plebe. No entanto, não era um homem de meias medidas, limitou os salários dos comedantes, controlou com quem podiam se associar e em 23 d.C. os expulsou de Roma, como se sua própria presença maculasse a gravidade da cidade. O povo murmurava, mas Tibério não governava para aplausos. Para compensar o rigor, agia onde a necessidade era incontestável. Quando o Tibre transbordou em 15 d.C., inundando bairros e arrastando vidas, criou um conselho de curadores para conter a crise. Mas suas soluções esbarraram na teimosia das cidades afetadas e na inércia do Senado, que rejeitou as propostas. Era uma ironia amarga. O mesmo corpo que tremia diante de suas decisões agora lhe negava as ferramentas para salvar seus próprios cidadãos. Mesmo assim, não desistiu.
2 anos depois, quando terremotos devastaram cidades da Ásia, suas doações foram tão generosas que pareciam menos caridade e mais uma demonstração de que o império, sob seu comando, não abandonaria os seus. E em 22 depois de Cristo, diante da escassez de grãos, fixou os preços do trigo, arcando pessoalmente com a diferença para que os comerciantes não fossem arruinados. Não era bondade, era cálculo. O imperador que alimentava seu povo não precisava temer revoltas. Enquanto Roma debatia suas leis e suas fomes, Tibério mergulhava nos tribunais. Sentava-se ao lado dos pretores não para usurpar seu lugar, mas para observar, e quando necessário, intervir. Onde havia suborno, sua mão era implacável. Onde a influência de um nobre distorcia a justiça, sua voz cortava o ar como uma lâmina. Mas foi na Lex Majestatis que sua sombra se alongou de forma mais sinistra. A lei de lesa majestade, já existente desde a República, ganhará contornos mais sombrios sob Augusto. Tibério a afiou até tornar a traição não apenas um crime, mas um sacrilégio. Afinal, ofender o príncipe era ofender um semideus. E onde há leis vagas e penas severas, há delatores ávidos por recompensas. Logo o Senado se viu inundado por acusações. Um olhar torto, uma palavra mal interpretada, um comentário sobre a saúde do imperador, tudo podia se transformar em prova de deslealdade. Adúlteros, extorsionistas e inimigos políticos eram arrastados perante os senadores, muitas vezes acorrentados a crimes inventados. Tibério, porém, não era um tirano cego. Anulava processos que julgava frívolos, atenuava penas quando a culpa era dúbia. Mas a máquina já estava em movimento, a desconfiança envenenava Roma, e cada absolvição parecia menos um ato de clemência do que uma armadilha para testar lealdades. Enquanto isso, nas florestas germânicas, a guerra seguia seu curso, e com ela, o espectro de um herdeiro que brilhava demais. Germânico, o general adorado pelas legiões, agia como se o Rhine fosse apenas o início de seu império. Em 15 depois de Cristo, enquanto Tibério se debatia com intrigas em Roma, ele avançava sobre os chatos, esmagando sua resistência e recusando-se a conceder paz. Não bastava conter as tribos, queria dividi-las, semear a discórdia entre os cheruscos e seus aliados, como o jogador que espalha as cartas do adversário antes de dar o golpe final. E quando Arminius, o guerreiro que humilhara Roma em Teutoburgo, emergiu das sombras para unificar os germânicos, Germânico respondeu com 3 colunas romanas marchando além do Reno, não para conquistar, mas para queimar a terra que alimentava a rebelião. Foi ali, naqueles bosques primitivos onde a luz mal penetrava, que os romanos encontraram os ossos branqueados de Varus e seus legiões. Ergueram um túmulo para os mortos, mas não era um gesto de luto, era um aviso. Arminius, porém, não se intimidou. Reuniu suas forças, e por um momento pareceu que a história se repetiria. Mas o inverno se aproximava, e nem romanos nem germânicos tinham estômago para outra matança. As tribos se dispersaram, e a aliança de Arminius desmoronou quando seus próprios companheiros, temerosos de seu poder, o assassinaram em 21 depois de Cristo. Em Roma, Tibério concedeu a Germânico um triunfo e um arco comemorativo, não pela vitória, mas pela mensagem. A campanha estava encerrada. Era a hora de voltar. Mas Germânico, ébrio de glória e do amor das massas, ignorou o recado. Em 16 depois de Cristo reiniciou as operações, colhendo novas vitórias que ecoavam nos fóruns e inflamavam ainda mais sua fama. Sabia jogar com os símbolos. Quando uma tempestade destruiu parte de sua frota no Atlântico, recuperou uma das águias perdidas em Teutoburgo, um gesto vazio em termos estratégicos, mas que para o povo valia mais que uma dezena de batalhas. Tibério observava e cada aclamação a Germânico soava como um desafio. Foi então que no final daquele ano anunciou que Druso, seu filho legítimo, se juntaria ao primo nas campanhas. Não era uma honra, era um aviso. E enquanto Germânico celebrava, em Roma, uma conspiração silenciava seus passos. Scribonius Libo Drusus, um homem de linhagem ilustre, fora pretor em 15 depois de Cristo. Agora seu nome surgia em murmúrios perigosos. Enquanto Tibério mantinha seus informantes espalhados como sombras pelos corredores do poder, os passos de Scribonius Libo foram traçados com uma precisão mortal. Não demorou até que relatórios urgentes chegassem ao Palatino. O nobre havia buscado os serviços de astrólogos e adivinhos, não por mera curiosidade, mas para sondar o destino de Tibério e da própria família imperial. Pior ainda, documentos encontrados em sua posse, escritos de seu próprio punho, listavam nomes de senadores e membros da casa de Augusto, cada um acompanhado de símbolos enigmáticos, como runas de um presságio sinistro. Não eram anotações inocentes, eram mapas de uma traição em gestação. Bastou.
Em 16 d.C., Scribonius foi arrastado perante o Senado, acusado de conspirar contra o imperador e sua linhagem. Ele suplicou, dirigindo-se diretamente a Tibério, na esperança de que o antigo colega de armas, afinal, ambos haviam servido como pretores, lhe concedesse clemência. Mas o príncipe impassível virou-lhe as costas. O veredicto já estava escrito. Naquela mesma noite, Scribonius cortou suas veias, selando com seu próprio sangue a sentença que Tibério já havia decretado. O espetáculo, porém, não terminou ali. O cadáver do traidor foi exposto nas escadas Gemonias, junto ao fórum, onde os corvos e a podridão fariam o trabalho que a justiça havia começado. Suas propriedades foram dilapidadas, distribuídas como recompensas aos delatores que o haviam condenado. E como um golpe final, o nome Druso, que ele carregava como herança de uma família ilustre, foi banido para sempre dos registros dos Scribonius. Nem mesmo a memória lhe seria permitida. Mas Tibério não se contentou em extirpar um único inimigo. Com a mesma mão que assinará a morte de Scribonius, decretou o exílio de todos os adivinhos e astrólogos de Roma. A cidade, porém, continuava a ferver, e o veneno da desconfiança, uma vez inoculado, não pararia de se espalhar. Foi então que surgiu Clemens, um liberto cujo passado era tão obscuro quanto suas intenções. Antigo escravo de Agripa Póstumo, aquele mesmo que Augusto mandara executar em 14 d.C., Clemens havia chegado tarde demais para salvar seu senhor. Nos anos que se seguiram, ele se escondeu, deixou a barba crescer, cultivou uma semelhança perturbadora com o morto, e quando o momento pareceu propício, começou a sussurrar uma mentira perigosa: Agripa ainda vive. Os rumores, como fogo em palha seca, alastraram-se. Avistamentos fugazes de um homem que se parecia com o neto de Augusto, aquele que o povo ainda chorava, multiplicaram-se por toda a Itália. Até que certo dia, Clemens ousou aparecer em Ostia, o porto de Roma, onde uma multidão o recebeu como se fosse o próprio fantasma de um herdeiro roubado. Tibério, que não queria dar o luxo de parecer fraco enviando legiões contra um impostor, recorreu à discrição mortal dos pretorianos. Clemens foi capturado em segredo, levado a Roma e interrogado. Mas mesmo sob tortura, recusou-se a delatar seus cúmplices, se é que os tinha. Sua execução foi rápida e silenciosa, como se Tibério quisesse apagar não apenas um homem, mas a própria ideia de que a lealdade ao passado pudesse ameaçar seu presente. Yet 12 episódios. The Fall of Scribonius and the Farce of Clemens, Red Exposed the Cracks in the Regime. Tibério, cada vez mais convencido de que as sombras conspiravam contra ele, via inimigos em cada canto. E enquanto seu filho Druso, o jovem, assumia o comando nas legiões da Ilíria em 17 d.C., Germânico recebia uma missão ainda mais perigosa: o Oriente. Não era uma honra. Era uma armadilha disfarçada de glória. O imperador, com a bênção do Senado, designou Calpurnio Pisão, um homem de linha dura, seu antigo colega no consulado de 7 a.C., como legado da Síria. A mensagem era clara: Pisão seria os olhos e os ouvidos de Tibério, um freio às ambições de Germânico. O jovem general, que já havia conquistado os corações das legiões do Reno, não poderia ser permitido a repetir o feito no Oriente, onde os exércitos eram ainda mais poderosos e as lealdades mais voláteis. Desde o início, a tensão entre os dois homens foi uma faca sem bainha. Pisão chegou primeiro à Síria e, com uma habilidade calculada, começou a cortejar os soldados, ganhando o epíteto de pai das legiões, um título que soava como uma provocação direta a Germânico. Quando este finalmente desembarcou, encontrou um terreno já minado. Mas tinha missões urgentes: negociações com reis clientes, a segurança das fronteiras, a manutenção da ordem em províncias turbulentas. Por um tempo, a rivalidade ficou contida como brasas sob cinzas. Até que Germânico cometeu um erro fatal. Em 19 d.C., sem autorização imperial, ele cruzou para o Egito. Não por capricho, mas porque a província, o celeiro de Roma, clamava por sua presença. Alexandria o recebeu com festas, e ele, sempre generoso, distribuía favores como se fosse o legítimo herdeiro de Augusto. Vestiu-se à maneira grega, misturou-se ao povo, agiu como um príncipe entre seus súditos. Mas o Egito não era uma província qualquer. Era o lugar onde Marco Antônio havia forjado seu poder, onde a memória de Cleópatra ainda assombrava os sonhos de Roma. Augusto, em sua sabedoria, havia decretado: nenhum senador poderia entrar no Egito sem permissão imperial. Era uma regra sagrada, uma barreira contra a ambição. Tibério, ao receber as notícias, deve ter sentido o sangue gelar. Não pela desobediência em si, mas pelo que ela representava. Germânico agia como se as leis não se aplicassem a ele. Como se já fosse imperador. A carta que enviou foi uma adaga envelopada em palavras:
reprovou sua afabilidade excessiva, seu gosto por trajes estrangeiros, sua presunção em pisar em solo egípcio sem o consentimento de Roma. Era uma reprimenda pública, um lembrete de que, por mais que as multidões o aclamassem, o poder ainda pertencia a outro. Quando Germânico voltou à Síria, a Guerra Fria com Pisão explodiu em hostilidade aberta. As legiões, divididas entre os dois, tornaram-se um barril de pólvora. E então, como se o destino quisesse acelerar a tragédia, Germânico adoeceu. Uma febre o derrubou, ele se recuperou por breves dias só para recair com uma violência que parecia sobrenatural. Em seu leito de morte, convencido de que Pisão o envenenara, ele arrancou de si as últimas forças para acusá-lo. Morreu em 10 de outubro de 19 d.C., aos 33 anos, deixando para trás um império em luto e uma pergunta que ecoaria por décadas. Quem o matou? A notícia chegou a Roma como um trovão. O povo que já suspeitava de Tibério agora tinha certeza. O imperador ordenara o assassinato do herdeiro amado. Afinal, não era a primeira vez que os filhos de Augusto morriam de maneira suspeita. Lúcio e Caio, os netos do divino imperador, haviam perecido jovens em 2 a.C. e 4 d.C., e muitos juravam que Lívia, a própria mãe de Tibério, os envenenara para garantir a sucessão do filho. Agora a história se repetia. E quando Agripina, a viúva de Germânico, voltou a Roma com suas cinzas, carregando em seu rosto a dor de uma nação, a fúria do povo não teve limites. Tibério, porém, não chorou. Não se juntou ao cortejo fúnebre, não permitiu que nenhum membro da família imperial acompanhasse Agripina em sua entrada triunfal pela cidade. Sua frieza foi interpretada como culpa. E quando Pisão, agora acusado de envenenamento e abuso de poder, foi levado a julgamento, o Senado, atordoado, tentou passar a responsabilidade para o imperador. Tibério recusou. Sabia que se Pisão fosse absolvido, seria visto como sua marionete, uma prova de que o veneno viera, afinal, do Palatino. Assim, no tribunal, ele abriu o processo com um discurso meticuloso, cada palavra pesada como chumbo. Não para defender Pisão, mas para exigir que apenas os fatos fossem considerados, e que ninguém, nem mesmo ele, deveria influenciar a decisão com laços pessoais. Era uma jogada calculada. Ao se distanciar emocionalmente do caso, Tibério reforçava sua imagem de juiz imparcial, enquanto, nas sombras, a cidade fervia de ódio por Pisão. O Senado, já inclinado à condenação, viu na postura do imperador um sinal verde. Pisão, percebendo que nem mesmo o distanciamento estratégico de Tibério o salvaria, escolheu a saída que restava aos homens de Roma quando a desonra os ameaçava, o veneno ou a lâmina. Optou pela segunda. Sua morte não apagou as suspeitas, apenas as redirecionou. Quando Plancina, sua viúva, foi arrastada perante os juízes, foi Lívia, a mãe de Tibério, quem interveio. Um gesto de clemência? Ou a confirmação do que todos já murmuravam, que o Palatino tinha sangue nas mãos? A sombra de Germânico não abandonaria Tibério. Em 21 d.C., esgotado pelas crises e pela erosão de sua autoridade, ele abandonou Roma sob o pretexto de uma doença que, convenientemente, só piorava entre as paredes do Senado. Campânia, com seus ares suaves e suas vilas suspensas sobre o mar Tirreno, tornou-se seu refúgio. Deixou Druso, o filho que herdara seu sangue e suas ambições, como regente um teste, uma promessa, um sacrifício. Cônsul, tribuno da plebe, os títulos que Augustus lhe dera, Tibério agora os passava adiante, como se pressentisse que o tempo de Druso era curto. E era. 2 anos depois, em setembro de 23 d.C., o herdeiro morreu, oficialmente de febre. Mas Roma, que já não acreditava em coincidências, guardaria a dúvida como uma faca entre as costelas. Tibério, diante do corpo do filho, não chorou. Ou se chorou, foi em silêncio, onde ninguém pudesse ver. No Senado sua voz foi de pedra, reprovou as lágrimas alheias como se o luto fosse uma fraqueza, uma afronta à virtus romana. Mas quando falou da sucessão, suas palavras foram precisas como um golpe de gládio. Os filhos de Germânico, Nero e Druso César, seriam os novos pilares do império. Uma escolha pragmática? Ou uma armadilha para Agripina, a viúva que carregava no ventre o legado de um homem mais amado que ele? Porque Agripina, mãe daqueles meninos, era perigosa. Seu nome evocava Germânico, sua presença, a memória de um imperador que poderia ter sido. Sejanus, o prefeito da guarda pretoriana, sabia disso. E enquanto Tibério se afundava em Capri, entre jardins suspensos e rumores de orgias que mancharam seu nome para sempre, Sejanus tecia sua teia em Roma. Primeiro desmantelou a rede de Agripina, seus aliados caíram um a um, acusados de maiestas, o crime de ofender a grandeza de Tibério. O imperador, outrora indiferente a insultos,
agora os perseguia com o zelo de um homem que sente o chão tremer sob seus pés. Exílio, confisco, morte, as penas se multiplicavam. Quando Agripina ousou desafiá-lo publicamente, Tibério respondeu com desdém, acusando-a de inveja. Mas no leito de morte dela, foi ele quem apareceu, um gesto que poderia ser piedade ou cálculo, pois uma Agripina morta era menos útil que uma Agripina descreditada. Sejanus, porém, não se contentava com ser a sombra do poder, queria ser a luz. Em 25 d.C., ousou propor casamento a Lívila, viúva de Druso, oferecendo-se como protetor de seus filhos contra as maquinações de Agripina. Tibério em Capri elogiou sua lealdade e recusou. Um jogo? Ou o primeiro sinal de que o imperador começava a desconfiar do homem que lhe salvara a vida na gruta de Espelunca, quando as rochas desabaram sobre eles. Porque foi ali, naquele jantar quase fatal, que Sejanus se tornou indispensável. E foi ali também que Tibério percebeu quão profundo era o abismo que o separava de Roma. A gota d'água veio quando um acusado de maiestas no Senado repetiu cada palavra de difamação contra o imperador, e Tibério, forçado a ouvir, explodiu. Depois daquele dia, evitou o Senado como se evitasse uma praga. As cartas se acumulavam, decisões adiadas, governadores nomeados à distância, um império governado por pergaminhos e selos de cera. Quando o anfiteatro de Fidenas desabou sobre a plebe, e o fogo devorou quarteirões inteiros, Roma clamou por seu imperador. Mas Tibério em Capri preferiu o silêncio. Afinal, o verdadeiro poder já não estava no Palatino, estava nas mãos de Sejanus, que enquanto o Senado tremia, sorria. No Colli, Tibério moveu-se não por compaixão mas por cálculo. As moedas foram distribuídas, os danos avaliados, cada sestércio entregue como se fosse um suborno ao próprio destino. O bem-estar do povo é minha preocupação suprema, escreveu em alguma carta nunca lida em voz alta, enquanto os murmúrios em Roma se transformavam em gritos. Mas quem ouviria? Os senadores, curvados sob o peso de suas próprias sombras, sabiam que aquelas esmolas eram apenas a cortina de fumaça para o verdadeiro espetáculo, a caçada de Sejanus. Agripina e Nero César, os últimos vestígios da linhagem que Roma ainda amava, tornaram-se alvos. Cada palavra deles, cada suspiro, era colhido por espiões e torcido até virar prova. Ele chamou o imperador de tirano, sussurrava um informante. Ela sonhou com púrpura, acrescentava outro. Tibério, em sua ilha de pesadelos, devorava aqueles relatórios como se fossem ambrosia, e Sejanus, o mestre das sombras, garantia que nunca faltasse veneno na taça. Quando o jovem Nero ousou murmurar algo sobre o verdadeiro herdeiro de Germânico, o prefeito transformou a frase em uma conspiração. Ele quer o trono, disse a Tibério. E a mãe dele é a serpente que o guia. Em 27 d.C., Capri tornou-se o centro de um império de papéis e delações. Agripina e Nero eram vigados como criminosos, seus passos registrados, suas cartas interceptadas. Sabino, um dos últimos apoiadores da viúva de Germânico, caiu na armadilha perfeita. Palavras soltas, testemunhas ocultas. Uma carta selada com a sentença antes mesmo do julgamento. Tibério, em sua paranoia crescente, não precisava mais de provas, bastava o cheiro de traição. Sabino conspirou contra minha vida, declarou ao Senado em janeiro de 28 d.C., e os senadores, tremendo, assinaram a ordem de execução. Alguns dizem que o imperador inventou parte das acusações, outros que Sejanus as forjou. Mas que diferença fazia? Quando o medo governa, a verdade é a primeira a morrer. E então veio a morte de Lívia. A matriarca, a última ligação com Augusto, a mulher que havia tecido as ambições da dinastia com fios de aço. Roma esperou. O povo clamou. Tibério nem sequer voltou para o funeral. Em vez disso, enviou outra carta, desta vez, um libelo contra Agripina e Nero. Eles tramam, escreveu. Eles querem meu sangue. As ruas ferveram. É Sejanus, gritavam. Ele quer nos afogar em mentiras. Mas o prefeito, sorrindo, alimentava o fogo. Nero será aclamado imperador, sussurrava aos ouvidos de Tibério. Agripina será a nova Lívia. E você, Divus, será apenas um fantasma. O Senado, mais uma vez, tornou-se marionete. Em 29 d.C., Nero César foi declarado inimigo público. Agripina, arrastada para uma ilha remota, perdeu um olho sob os golpes de seus carcereiros. Quando tentou jejuar até a morte, mãos brutais a forçaram a engolir comida podre. Tibério, em sua torre de silêncio, assinava ordens como se fossem decretos do destino. Galo, o senador que ousara casar com sua ex-esposa, apodreceu em uma cela. Druso César, o segundo filho de Agripina, foi enviado de volta a Roma como um cordeiro para o matadouro. Public Enemy decretou o Senado. Traitor.
Sejanus, agora no auge, desposou Lívila, a viúva de Druso, o filho que Tibério odiara. O imperador, em um gesto que cheirava a ironia cruel, confirmou seu consulado para 31 d.C., o herdeiro do trono, murmuravam alguns. O próximo Augusto, sonhavam outros. Mas Tibério, o mestre do jogo, já estava cansado de seu peão. Algo mudou em 30 ou 31 d.C. Talvez uma carta interceptada. Talvez um olhar demorado demais. Talvez finalmente o imperador tenha visto o abismo que alimentara. Sejanus, que outrora movia os fios, agora dançava em uma teia de suas próprias mentiras. Tibério o mantinha em um limbo de elogios e ameaças, como um gato brincando com um rato ferido. Ele receberá poder tribunício, espalhava-se o boato. Mas no fundo, ambos sabiam, o jogo estava terminado. Até que na manhã de 18 de outubro de 31 d.C., uma carta chegou ao Senado. Não era um pedido. Era uma sentença. Executem-no. Sejanus foi arrastado, estrangulado, seu corpo jogado aos pés da multidão que o idolatrava dias antes. O mesmo povo que o aclamara agora cuspia em seus restos, arrancava seus membros, atirava-os ao Tibre como ofertas aos deuses da vingança. Em 3 dias, sua família inteira, filhos, esposa, até a pequena Olívia, seguiu-o para a morte. Tibério não deu ordens. Não precisava. O que veio depois foi o reinado do terror disfarçado de justiça. Processos por maestas multiplicaram-se como praga. Antigos aliados de Sejanus foram caçados. Alguns, Tibério poupou, trivialidades desdenhava. Outros condenou sem pestanejar. Amigos de décadas foram enviados ao exílio ou encontraram a lâmina antes que a ordem chegasse. Druso César, o último filho de Agripina, morreu de fome em 33 d.C., seus ossos jogados como lixo. A mãe, que sobrevivera a tudo, sucumbiu pouco depois, seu nome apagado dos registros como se nunca tivesse existido. Sobrou apenas Caio, o menino que Roma chamaria de Calígula. E no meio do sangue, Tibério ainda encontrava tempo para gestos de clemência ou de cálculo. Dinheiro emprestado aos plebeus quando os juros os sufocavam. Fundos para reconstruir o Aventino depois do fogo. Uma paz negociada no Oriente, onde a espada não trouxera vitória, mas a diplomacia evitou a derrota. Como se entre uma execução e outra ele lembrasse que ainda era imperador de algo mais que sombras. Até que em 37 d.C., o velho leão finalmente caiu. Alguns dizem que foi envenenado. Outros que seus servos o deixaram morrer de fome, como vingança por anos de crueldade. Suetônio, anos depois, pintaria seu reinado com as cores mais escuras, o tirano de Capri, o fantoche de Sejanus, o carrasco de sua própria família. Mas a verdade, como sempre, era mais cruel que a lenda. Tibério não governou Roma. Ele a deixou apodrecer, enquanto sonhava com um império que só existia em pergaminhos. E quando morreu, não deixou herdeiros, apenas um monstro esperando sua vez. A verdade, porém, é que o sucessor de Tibério não foi o herdeiro que Roma esperava, mas o último sobrevivente da linhagem de Germânico e Agripina, Gaio Júlio César, conhecido pelo apelido que carregou desde a infância, Calígula. A ascensão do bisneto biológico de Augusto, tão celebrada como o renascimento da glória de Germânico, revelou-se um desastre. O terceiro imperador de Roma mergulhou o império em um reinado de tirania, sadismo e devassidão sem precedentes. Em apenas 4 anos, sua loucura o levou à morte pelas mãos da própria guarda pretoriana, em 41 d.C. A história costuma condenar Tibério, mas esconde um detalhe crucial. Quando ele assumiu o trono, já era um homem velho pelos padrões romanos. Havia servido a Augusto e ao primeiro príncipes com lealdade inquebrantável por décadas. Estrategista brilhante, suas vitórias militares foram muitas e seu caráter, forjado nos valores republicanos que Roma já esquecia. No entanto, uma vez imperador, recusou-se a liderar as legiões novamente. Seu governo foi de consolidação, não de conquista, exatamente como Augusto havia recomendado. Relutante em carregar o fardo do poder, dedicou-se a preservar as fronteiras, não a expandi-las a custo de sangue e ouro. Nos primeiros anos, tentou até ressuscitar a sombra do antigo Senado, mas seus métodos, em vez de fortalecê-lo, só geraram confusão. As decisões que deveria delegar, ele as sufocava com hesitação. As que tomava sozinho, muitas vezes pareciam arbitrárias. Após sua retirada para Capri, o Senado ficou à deriva, governando mais por inércia do que por autoridade. E no entanto não se pode negar, em seus anos iniciais Tibério foi justo. Extinguiu processos políticos infundados, ignorou delações e agiu com generosidade quando o bem público estava em jogo. Mas então veio a morte de Druso, seu filho. Algo se quebrou. A desconfiança, antes um traço de prudência, transformou-se em paranoia.
Sejano, seu prefeito da guarda pretoriana, soube explorar essa ferida aberta, sussurrando nomes de traidores onde só havia sombras. Tibério, que nunca buscará a afeição do povo, viu-se cada vez mais isolado, odiado não por seus atos, mas pela memória de Germânico, um fantasma que o perseguia. Quanto mais Roma amava o filho de Agripina, mais Tibério se afundava em sua própria desconfiança, até que a linha entre inimigos reais e imaginários se apagou por completo. Quando Sejano caiu, já era tarde. Os julgamentos se multiplicaram, a crueldade se tornou método, e o homem que um dia governara com cautela agora agia como um animal acossado. Não foi um tirano no sentido clássico, não havia prazer em sua violência, apenas um medo doente de que tudo desmoronasse. E no entanto é por esses anos finais, não pelos primeiros que ele é lembrado. Então, pergunta-se, Tibério César Augusto foi um governante competente, embora relutante, cujas virtudes foram apagadas pela manipulação de um ambicioso? Ou era, desde sempre, um tirano em potencial, cuja verdadeira natureza só veio à tona quando o poder o corrompeu? A resposta, como sempre, está perdida entre as mentiras dos historiadores e os silêncios da história.